normalmente nós não fazemos isso aqui, mas é muito especial. Sabe o rapazinho chamado Davi, esse rapaz bonito, que um dia ele vai fazer um solo para nós? Ele faz o birthday dele na Tuesday, né? Yeah! Davi aqui, ó, pode aplaudir para ele? Olha aí só. E ele já está aceitando presentes a partir de hoje. Você pode falar. Bolo na reunião de oração, bolo na quinta-feira. Também a Marlene está aqui. A Marlene né, fez a operação e foi muito bem sucedida, né, Marlene? Graças a Deus. No início com muitas dores, mas as dores estão já né, cedendo. Muito bom ter todos vocês aqui conosco. Muito bom. Se você olhar aqui na tela, você está vendo, né? É o que você recebeu quando entrou. Vocês receberam todos? Se você notou, aqui está em inglês, mas embaixo está em português e espanhol. Notaram isso? E essa é uma série de mensagens no livro do Evangelho de Marcos, no Novo Testamento. Então eu encorajo você, são 7 semanas só. Começando hoje, dia 16, até o dia 30 de agosto. Não importa quem seja o pregador, em qual dos cultos, espanhol, português ou inglês, o tema é o mesmo. Lógico que a entrega da palavra, né, e o pregador, sempre nós temos variações, que somos mensageiros do Senhor. Mas quero encorajá-la a acompanhar, porque você vai ter uma ideia geral. Não dá para pregar tudo, né? Porém, você vai ter uma ideia muito boa do Evangelho, você vai aprender. Mas melhor que aprender, eu creio que Deus vai tocar no seu coração e vai trazer transformações. Diga amém para isso. Amém. Agora, atrás, toda semana, quando você virar, nós temos anúncios, né? Você sabe que nossos ministérios infantis, apesar que nós temos professores e assistentes que trabalham nas 3 línguas, né? Nós ministramos em inglês. Assim, todos os seus coleguinhas, os amigos podem vir, independente se são latinos, se são brancos, se são negros, não importa. Podem vir todos. Então, nós temos, nessa semana agora que entra, começando amanhã, temos nós chamamos o acampamento de bateria, de drum camp. Então, é de graça isso aí. Você veja os horários, né? Se os seus filhos estão na idade, vocês podem saber mais, né? E nós temos informações para você. Né? Sempre tem o telefone da igreja, você pode chamar ou falar conosco, né? Que nós vamos ajudá-lo também. E na semana seguinte, logo na outra segunda-feira também, Escola Bíblica de Férias, Vacation Bible School. Então, vamos ter aqui tudo aqui nesse local. Essa é a igreja de muitas faces, a gente muda tudo, né? Tira a cadeira, põe cadeira, puxa para lá e tudo funciona. Então, estão aí para aprender a tocar bateria, se você tem interesse. E deu muito certo ano passado, queremos fazer isso também. Se você é homem e entrou aqui, né? Você recebeu um convite assim também, né? Receberam, amém? Tá? Mulheres, não fiquem, casais, não fiquem com nada, temos coisas boas para vocês planejadas. Mas isso aqui é só para homem. Só para homem. Só as mulheres falaram amém. Esse negócio está complicado. E começa na sexta-feira, dia 29 de setembro. Domingo que vem, você já pode fazer a sua inscrição. São apenas $120 pelas 2 noites e mais a alimentação. E o homem come muito, né? Nós conseguimos uma cabine, são 4 homens por cada quarto, né? Assim, em beliche. Vai ser benção! Vai fazer um coro de roncos, todo mundo junto. A gente vai colocar os que roncam embaixo, outros altos, né? Você leva aqueles negócios do ouvido, não tem problema. Né? Homem no ronco, isso é tudo propaganda das mulheres. Você filmou, filho? Ô, Ziel, dá um jeito nessa sua esposa aqui. Mas, então está aí, já começando o aviso hoje, semana que vem, vocês podem começar a fazer reserva. O lugar, olha só, as irmãs... O último retiro das mulheres, lembra-se? No Tuscarora Inn, disseram que o lugar era maravilhoso e tudo mais. Então a gente aceitou a palavra, a recomendação de vocês. Eu fui assim, instruído pela minha esposa, né? Eu falei, vamos levar para o mato, qualquer coisa serve, põe aí. Ela, não, eles precisam de... Ok, então nós... Homens, agradeço a Cláudia, vocês vão ter um lugar muito bonito, tá aí. Mas no dia 29 de setembro, e nós vamos voltar para o culto daquele dia, e o culto daquele dia vão ser os testemunhos dos homens transformados, né? Coral, vão cantar, né? Mas vão também trazer testemunhos. Alguns deles vão dar testemunho aqui no dia 1º de outubro. Então já comecem a fazer, separe a data desde agora. E começamos naquela sexta-feira. Agora abram a sua Bíblia em Marcos, no capítulo de número 1, logo no Novo Testamento, Marcos, capítulo de número 1.
E esse título, On the Move, né? Em inglês, em português, em ação, em movimento. Porque o Evangelho de Marcos inteirinho é um evangelho assim. Isso aconteceu imediatamente depois, logo em seguida ele está em ação. O ponto é que ele tem um propósito em mente, que você conheça Jesus. Quer dizer, quem ele é, o que ele veio fazer, quem ele é, o que ele veio fazer. Então, ele está assim, intensamente falando para nós. Então, a ideia de em movimento. Assentados mesmo como estamos, eu vou ler dos versículos de número 1 até o versículo de número 15. De 1 ao 15. Diz assim a minha versão. Versículo 1, capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparemos o caminho para o Senhor, façamos veredas retas para ele. E assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, e eram batizados por ele no Rio Jordão. O João vestia roupas feitas de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. O iaques não está na versão aqui não, tá? E essa era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto de que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu vos batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Assim que ele saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve ele 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus, dizendo: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Essa é a palavra do Senhor. Como eu disse, o Evangelho de Marcos é muito, apesar de 16 capítulos, muita informação excelente aqui. Hoje nós vamos, assim, olhar mais de perto 2 versos apenas, o número 1 e o número 15. Eu vou mencionar alguma coisa do meio, mas de passagem, mas os versículos 1 e versículo 15 vão ser os principais. Olha o versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Primeiro ponto que eu gostaria que você trabalhasse comigo é esse aqui: boas novas. É o título da mensagem e eu chamei de boas novas. Por que eu chamei de boas novas? Porque se você olhar princípio do Evangelho, viram essa palavra? Evangelho, princípio do Evangelho. Mas se você olhar lá no original, a palavra Evangelho, literalmente, que nós traduzimos Evangelho, ela literalmente quer dizer boas novas. Muitas traduções, principalmente em inglês, já falam good news, ao invés de gospel, falam good news. Então, toda vez que você vê a palavra evangelho, está se referindo a boas novas, boas notícias. Então, a pergunta que vem para nós é o seguinte: o que é boas novas? O que é boas novas? A igreja tem um trabalho, quando eu falo igreja, né, os cultos, as classes, os ministérios, nós temos uma tarefa assim, muito privilegiada, que é uma tarefa de falar, de proclamar as boas novas. Porém, junto com as boas novas, muitas vezes nós damos bons conselhos. Como andar melhor, como falar melhor, como ser pai e mãe melhor, como cuidar das suas finanças melhores, que não são coisas ruins, porém elas não são o principal papel da igreja. Nós não fomos comissionados para dar bons conselhos, apesar que não é mal dar bons conselhos, entendem? Como cuidar do seu casamento, como relacionar, tudo isso é muito bom.
Mas você não precisaria ser uma igreja, nem vir uma igreja para ouvir bons conselhos. Concorda comigo? Nós somos chamados para, primeiramente, falar de boas novas. Então, como é que nós podemos diferenciar bons conselhos de boas novas? Eu vou pedir ajuda de um senhor, e ele que escreveu um livro muito interessante, e às vezes o Facebook é muito agradável, né? Na semana passada, em preparação para essa palavra, um amigo colocou assim, somente, sabe quando eles colocam aqueles, só para abrir os seus olhos, né? Uma introdução de um livro, simplesmente boas novas. Eu só peguei, entrei, li só uma página. Aquilo me atraiu tão bom, porque esse indivíduo, anos atrás, né, acho que mais de 10 anos, escreveu um livro que explica exatamente a diferença entre boas novas e bons conselhos. Então, a explicação dele é mais ou menos assim. E ele vai dar alguns exemplos. Ele falou assim, imagine, esteja comigo aqui. Imagina que nós estamos aqui no Café Nova Aliança. Não estou fazendo propaganda não, né? Mas não tem uma Nova Aliança aqui na Ferry Street? Um café? Nunca viram? Opa, gente, então, imagina uma padaria brasileira. Vamos lá, padaria brasileira. Tu conhece a padaria brasileira? E o Pão da Vida, vamos lá, você está no Pão da Vida. De repente, está ali tomando um café, tal, bem gostoso, né? Aí chega um senhor, que você percebe que é um senhor de idade, pai, né? Certamente, fala, gente, boa notícia! Aí você fica... para atenção, e ele vai falar assim, boa notícia, vocês nunca vão imaginar o que aconteceu. É a melhor notícia que você pode imaginar. Aí todo mundo para. Puxa vida, deve ser algo muito bom, né? Aí perguntamos, que boa notícia foi? E ele falou assim, a minha filha, que havia sido diagnosticada com câncer terminal, ela foi curada. Notaram? Isso é uma boa notícia. Olha, imagine que não é o caso, e Deus permita que nunca seja o caso, a nossa região inteira esteja sendo assim, atribulada por falta de emprego. Acabou a construção, acabaram os outros trabalhos, pintura, não tem nada. E vai apertando, né? E vai apertando. Faxina, todo mundo ficou sem dinheiro, né? Sem nada. De repente alguém fala, gente... lá em Newark descobriram, sabe, petróleo. E havia gás natural também. E a grande notícia, porque você sabe que uma vez que descobrem petróleo, gás natural, o que acontece? Todo tipo de emprego, né? Pessoas vêm e vão ter que morar, e os técnicos, os serviços, tudo, todo lugar se transforma. Seria boa notícia também, não seria? Escritórios, né, para limpeza, todo mundo vai ter trabalho. Notou a diferença? Então, isso é uma boa notícia. Então, o que é que nós descobrimos de acordo com o Bohr? O que qualifica algo para ser uma boa notícia? Qualifica assim, existe uma condição terrível que por causa desse evento, ela é permanentemente transformada. Estão comigo? Precisa haver uma história maior, que é o câncer terminal, o desemprego trágico, para que algo aconteça que mude aquela circunstância. Notaram isso? Estão comigo? Notaram mesmo, né? Então já sabem, né? Então ela tem que ter características assim. Primeiro, tem que ser inesperada. Não havia esperança. Já o diagnóstico já era fatal. Ou então a situação não tem irreversível. Inesperada. Ninguém podia esperar isso. Outra característica, ela precisa mudar tudo. Quando uma boa notícia acontece, tudo muda. E também, vocês notaram, tanto no caso da menina que foi curada, quanto no caso da descoberta do petróleo, novos empregos e natural, ela tem um período de espera. Apesar da cura ter sido encontrada, agora tem o processo de recuperação, até que a vida esteja totalmente transformada. Apesar que já houve a descoberta dos novos trabalhos, o que acontece agora? Tem que haver, né, a escavação, então é pouco a pouco, porém você já tem certeza do resultado. Estão comigo? Isso é boa nova. Isso é boa nova. Então, boa nova, se eu pudesse simplificar, é assim. É uma boa notícia numa história antiga. Vamos se lembrar disso? Segura essa ideia. Eu sei que você está doidinho, já está assim, já até... né, querendo saber como é que Jesus entra nesse negócio aí, né? Mas segura essa explicação, viram?
Então, o evangelho é uma boa nova. O que é boa nova? Inesperada, muda tudo e tem um período de espera. Vamos falar isso juntos? É inesperada, muda tudo e tem um período de espera. Então, vamos para o segundo ponto, que é Jesus Cristo. Porque se você olhar para o versículo, fala o seguinte: princípio do evangelho, boas novas de Jesus Cristo. Então, o que é boas novas? Como é que Jesus Cristo tem a ver com as boas novas? Que tipo de boas novas que ele é? O que esse verso, Marcos, revela? Ele está dizendo, quer que você e eu saibamos o seguinte: o que aconteceu com Jesus é verdadeiro. Realmente, algo extraordinário, inesperado aconteceu, que muda tudo. E ele vai estar falando para nós mais e mais. É muito importante você e eu nos darmos conta que tudo que está na Bíblia realmente aconteceu. Por quê? No mundo religioso existem tradições que têm histórias de grandes eventos só para ensinar um ensinamento moral. Por exemplo, alguém pode dizer o seguinte: olha, o povo judeu lá quando saiu do Egito para a Terra Prometida, eles realmente não atravessaram o mar. É apenas para dizer que Deus pode remover qualquer obstáculo. Gente, não é o caso. Realmente eles atravessaram o mar. Realmente os seus perseguidores foram afogados naquele mar. Tudo que está na Bíblia realmente aconteceu. Mas como é possível? Porque tudo é possível com Deus. Entenderam isso? Então Marcos está dizendo que Jesus fez, deixou de fazer, andou sobre o mar, curou pessoas, fez isso. Isso realmente, essas histórias são verdadeiras. Porque ele quer que você saiba que esse Jesus, ele é alguém extraordinário. Não é o seu ser humano comum. Como eu disse, apenas vou pincelar alguns versos do versículo 2 até o versículo 14. Se você está anotando, anote aí. Versículos de 2 a 8, eu não vou colocar aqui, nem vou explicar. Versículos de 2 a 8 do primeiro capítulo, ele está falando sobre Jesus sendo aquele que foi profetizado no Antigo Testamento. 700 anos antes. Aliás, se você querer olhar, até em Gênesis já havia menção de que Jesus viria, que um Redentor viria, que um Libertador viria. Mas 700 anos antes, lá nos profetas, já havia sido anunciado, que eu li para vocês: voz do que clama no deserto, profeta Isaías, preparem o caminho do Senhor, né? Dizendo, já haviam apontando, chegará um dia que ele virá. Então esse anúncio já estava feito. Então ele é tão importante que 700 anos antes ele já foi anunciado, pré-anunciado. Já imaginou isso? Que coisa tremenda. Versos de 9 a 13, no mesmo capítulo, né? Como eu disse, eu não vou poder me debruçar sobre eles. Ele fala que Jesus é tão extraordinário porque ele é Deus que toma forma humana. E ele é tão extraordinário, olha só, tão majestoso, que o João declara isso. Ele diz: depois de mim virá um que eu não sou capaz de até desamarrar as sandálias, as correias das suas sandálias. No outro evangelho, o evangelho de João, ele fala assim: olha, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o próprio João, que era o arauto, né, o mensageiro, aponta para ele. Mas não é só isso. Se você percebe, quando ele é batizado ali por João, né, os céus se abrem. E diz assim, nos céus não se abriram assim, as nuvens se apagaram. Não, o céu se rasgou. E uma voz declara, Deus falando, este é o meu filho. Você já imaginou isso? Algo extraordinário acontecendo. É tão extraordinário que o Espírito Santo vem sobre ele. E o Evangelho de João fala que não só veio sobre Jesus e foi embora. Não, permaneceu nele. Completamente, alguém extraordinário. O Espírito Santo vem e permanece com ele. Ele é tão extraordinário que o diabo o tenta por 40 dias. Está ali tentando fazê-lo, ou seja, não ouvir a Deus e ouvir a ele, né? E ao final de tudo, ele é tão extraordinário que os anjos vêm e o servem. Já imaginou isso? Anjos, né? Vindo cuidar. Breakfast, lunch, dinner, o que seja. Vocês estão tão sérios, gente? Vocês não estão maravilhados com esse Jesus tremendo? Amém? Notaram isso? Tremendo! Só para te dar um gostinho que Jesus é realmente uma pessoa extraordinária. Agora então, vamos lá. Jesus Cristo, se esse evangelho é sobre as boas novas a respeito de Jesus, que boas novas são essas? Eu dei o exemplo da menina com câncer terminal, dei o exemplo do lugar com o desemprego total, né?
qual é a situação? E aqui eu peço a Deus, Senhor, abre o nosso entendimento, abre a nossa mente. Irmãos, é que todos nós, porque nós somos descendentes de Adão e Eva, porque nós todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Não existe ninguém nesse mundo, bebezinhos, está cheio de bebezinho na igreja, até os pequenininhos já nascem, gente. Eles já nascem já separados de Deus. A nossa natureza, não há nada em nós que deseja Deus. Em nós, todo o nosso ser está corrompido. É uma situação extraordinária, universal. E a boa notícia é que de repente, vem essa notícia de que este quadro que é impossível de ser transformado, já está em nós, é parte da natureza, está lá na alma. Você vê que as crianças pequenininhas já sabem, não! E quando querem alguma coisa, choram e fazem pirraça, batem em pé, uns batem mais, outros batem menos, mas todos fazem, não é isso? Alguns pais são assim, mais abençoados, que as crianças fazem menos birra, né? Mas todo mundo faz, por quê? Já está na natureza. Brigam por brinquedos, um quer isso, outro quer aquilo. Por que isso? Já é na natureza. Quando a gente cresce, a gente fica mais selvagem, né? E mais sofisticado. A gente dá mais duro e faz isso mais disfarçado, não é? Mas é na natureza. Desonestidade, mentira, falsidade e por aí, você imagina. E lá dentro da cabeça, o que as coisas que a gente pensa e não faz? Você já imaginou? Se viesse à tona tudo o que nós fazemos. Mas notaram isso? Então, essa é a condição. E de repente vem a notícia. É de que Deus estava em Cristo. Oh, gente. E a boa notícia é o seguinte, e ele não leva em conta o nosso pecado. Ele não leva em conta o nosso passado. Ele não leva em conta a nossa natureza. Aliás, fala assim, quando nós ainda éramos pecadores, inimigos de Deus, Cristo morreu por nós. E fala que Deus o fez, ele, Jesus, que não conhecia pecado, Deus os fez pecado por nós, gente. Para que nele nós fôssemos. Gente, é uma notícia extraordinária. A nossa vida não precisa mais terminar em morte. Nossa vida não precisa mais terminar em morte. Você sabe que o salário do pecado é a morte. Se nós, aliás, nessa quinta-feira, quando a irmã estava fazendo uma revisão da palavra, né, que é muito bom, sempre você tem um reforço da palavra na quinta-feira, a irmã Jane trouxe à tona o fato de que, olha, se você está em Jesus, você vive eternamente. Se você não estiver em Jesus, você morre eternamente. Nossa alma não morre, você vai ficar para sempre separado dele. Então a grande notícia que ele vem é o seguinte, olha, mudou tudo. Porque hoje o seu caminho, o seu trajeto, o seu futuro pode ser transformado. Inesperado. Deus agiu em seu favor. Ele veio ao nosso encontro e ele mudou a nossa história. Notaram isso? Ele vem com essa grande notícia para nós. E há um período de espera. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa vida é transformada paulatinamente, um palavrão para dizer, né? Pouco a pouco, passo a passo, e um dia glória total. Notaram? Começa hoje, já estamos com vida eterna, e ele já perdoou completamente, mas agora a transformação vem e vem e vem. Notaram isso? Estão comigo? Notícia, gente, extraordinária. Extraordinária. Agora, para que isso aconteça, eu preciso estar totalmente ciente da minha condição antes de Jesus entrar na vida. Eu nem vou perguntar, eu falei da padaria, todo mundo, cada um conhecia uma padaria diferente, né? Imagine que, vocês gostam desse futebol americano, gostam? 2, 3, né? 3 de vocês, tá? E que tal o jogo de rugby, que é um futebol da Inglaterra, vocês conhecem? São pessoal que corre para cá, corre para lá, tudo fortão, os homens, né? Eu não consigo entender ainda, não, mas tem uma ideia, não é maluco? Você sabe que esse jogo de rugby, ele é muito famoso, não só na Inglaterra, mas também em todos os países onde a Inglaterra fez parte do Reino Unido. Por exemplo, a Austrália, Nova Zelândia, Finlândia, todos esses lugares, né? E eles têm campeonato, Copa do Mundo, é um negócio tremendo. Você pega um australiano, né? Então é aquele enche, né? Nas Olimpíadas tiveram jogos de competições de rugby também, né? Obviamente, nossos países normalmente não participam nessas competições. O que eu estou falando? Imagine um australiano que estiver na Flórida, vamos falar assim, né? E ele está na Flórida e está no dia da Copa Mundial de Rugby, lá na Austrália.
Mas o pobre do homem está ali, né, ansioso, porque ele torce demais pela Austrália. A Austrália foi para a final com a Inglaterra, e é uma rivalidade de muitos anos, e de repente ele está ansiosíssimo para saber como é que o jogo está indo. Ele procura em todos os canais de televisão, e ele encontra nenhum. Ele fica desesperado. Ele chama, né, e pede alguém para ficar relatando o jogo para ele, né, na internet não passou. Ele fica pegando, né, para alguém, fala: e aí, o que aconteceu? Tal. De repente, por causa da diferença de horário, né, 5 horas da manhã o jogo termina e a Austrália ganha. E ele está doido para contar aquilo para alguém. Ele desce do hotel lá, vai lá para o lobby, e ele quer falar para a pessoa: a Austrália ganhou o campeonato. Campeonato de quê? Rugby. A pessoa: ok. Ele vai lá para o balcão do café, quer falar para alguém, e as pessoas... O que aconteceu aí? A não ser que você aprecie a sua condição anterior, você nunca vai apreciar o que Jesus fez por você. Você veio à igreja hoje. Ou você já é um seguidor de Jesus, ou você tem um interesse em Jesus, ou você é amigo de alguém que segue a Jesus. Eu creio que eu cobri todo mundo, né? É possível que você ouça uma notícia dessa e o coração seu não balance. É possível que você esteja na igreja também. Talvez a igreja dá tão bons conselhos que você gosta de vir aqui para ouvir bons conselhos. E faz bem para a sua vida. E você deve continuar vindo por isso. Mas você não pode vir aqui só para ouvir os bons conselhos. Talvez precise chegar um momento de: Senhor, eu estou ouvindo os negócios aqui, né, que o Jesus veio, que a minha situação é terrível, mas eu não sinto, eu acho que eu estou até legal, né, sou uma boa pessoa. Você pode abrir meus olhos para ver o precipício que eu estou? Porque até que eu conheça, até que eu saiba que eu tenho um diagnóstico terminal, eu nunca vou apreciar a cura que foi encontrada. Notou isso? Captou? Então, talvez a oração sua deveria ser assim: Senhor, me sacode. Não vou sair daqui até que o Senhor me mostre. Abre meus olhos para ver onde eu estou. Tira as máscaras, tira tudo que atrapalha, tira tudo que impede. Preciso conhecê-lo, Senhor. Preciso vê-lo. Pai, me mostra onde eu estou. Não é uma religião, não é uma tradição, não é uma coisa apenas. Porque aí eu vou apreciar a cura que veio. Vamos terminar então com o último ponto: que se Jesus Cristo é a boa nova, ou seja, tudo inesperado, você não precisa mais morrer nos pecados. Você não precisa mais morrer eternamente. Você pode viver eternamente. E a sua vida pode ser transformada com Jesus. E essa transformação começa agora. E vai ser completa até o dia de Cristo. Então vamos por último. Que tipo de respostas? Esse apelo, essa palavra que Jesus faz, né, o versículo 15 fala assim: o tempo é chegando. Lembra do domingo passado? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te libertar. O tempo é chegando, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. O que isso exige de nós? Quando ele fala assim, esse anúncio é feito, o que exige de nós? Existe uma resposta. Há muitos casais aqui na igreja, né? Estou olhando aqui, estou vendo. Há muitos também esperançosos aqui na igreja. Fique firme aí que o seu dia vai chegar, não é isso? Tá a caminho, né? De maneiras diferentes. Imagine isso aqui. Mas se um dia chega e o seu querido chega para você, né? Aí diz assim: você casa comigo, né? O que essa pergunta exige? Uma resposta. Se não tiver resposta, é não, né? Se a pessoa não falar nada, quer dizer o quê? É não, né? Tem que haver uma resposta. Toda vez que o evangelho, a boa nova é pregada, ele diz o seguinte: há inesperada, há uma solução para o seu estado. Existe o quê? Uma resposta. Sempre ele vai estar perguntando para você e para mim: e aí, você aceita o meu presente? Jesus pergunta: você está pronto a me seguir? Qual o papel dele? Ele veio para mudar a sua história. Veio para lhe dar vida eterna.
veio para te reconciliar com o Pai, veio para escrever o seu nome no livro da vida. A pergunta é, você aceita essa palavra? Porque silêncio, neutralidade é não. E amanhã pode ser muito tarde. Hoje é a hora. E essa disposição precisa acontecer. Agora, já que eu usei o exemplo de casamento, né? A gente se casa e diz, eu aceito casar-me, eu quero casar, digo sim para casar-me com você, né? Nós nos casamos, chega no dia do casamento, na cerimônia, o que é que tem? Seja no juiz de paz ou na igreja, o que é que a gente faz? A gente fazemos votos, né? Que são promessas, né? Até que a morte nos separe, não falamos assim? Nossos votos, eu prometo ser fiel, só você amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo. As esposas falam assim, obedecer o meu marido em tudo, em todo o tempo. Aí a gente fala, até que a morte nos separe, não é isso? Não é assim que falamos? Tem essa parte, tem. Tem. E tem uns casamentos aí que estão sendo preparados, vai ter essa parte. Eu vou botar lá bem, letra grande, né? Tudo bem. Mas é só no dia do casamento que faz isso? Os que estão casados há muito tempo sabem que o casamento, esses votos precisam ser renovados de quanto em quanto tempo? Todo dia. Às vezes toda hora. Minuto em minuto, não é isso? Porque se não renovarmos, o que acontece? Esquece. Não é isso? Com o Senhor Deus, Senhor, continuamente, Senhor, aqui estou eu. Eu respondo. Eu não estou vivendo mais na minha maneira antiga, estou vivendo da minha maneira nova. Há uma transformação. Gente, é uma coisa extraordinária. Se é esse o caso, por que há tantos problemas no meio cristão? Vamos falar, já falamos de casamento. Por que o índice de divórcio entre os crentes, os que seguem a Jesus, é tão grande contra aqueles que não seguem a Jesus? E às vezes, sabe por quê? Porque nós falamos muitas coisas, mas às vezes nós não realmente vivemos essas coisas. Então, deixa eu me concluir com uma ilustração que eu ouvi num sermão que me enviaram. O sermão era diferente, o assunto, mas a ilustração me ajudou muito, né? Imagine que eu chegasse para vocês aqui, irmãos, a palavra de hoje, né, foi uma semana muito dura. Para prepará-la, eu passei um perrengue aí, né, para preparar essa palavra. Sabe por quê? É porque na quarta-feira dessa semana, eu estava vindo de casa para a igreja para preparar a mensagem, na Turnpike. Imagina o que aconteceu, né? Meu pneu furou. Eu mal tive tempo de chegar para o lado, né? Aí cheguei para o lado, assim, para trocar o pneu, um caminhão, eu estava na pista dos caminhões, né? Um caminhão de 16 pneus, sabe esses caminhões enormes? 20 toneladas. Um carro passou na frente dele, foi desviado do carro, ele veio, bateu em mim e no meu carro. Vocês acreditam? Mas, gente, aconteceu comigo na quarta-feira. Vocês acreditam? Por que não? Porque se um caminhão como esse tivesse, se isso fosse verdade, ou estava na glória, ou estava aqui todo quebrado, ou se estivesse aqui, não era isso? Agora, imagine alguém muito mais poderoso que um caminhão de 18 pneus e 20 toneladas. Impactou a minha vida. Como é que você não vai perceber isso? Você entendeu o que eu falei? Não é só dizer, Senhor, lembra semana passada? Senhor, ele fala, nunca lhe conheci. Porque a minha vida não mudou nada. Se o senhor olha para mim, eu estou andando do mesmo jeito, estou falando do mesmo jeito, estou vivendo do mesmo jeito, usando meu tempo do mesmo jeito, estou reagindo nas minhas ações do mesmo jeito, não mudou nada. Lembra que eu falei que alguns de nós precisamos orar, Senhor, abra a minha mente, porque eu não entendi ainda a minha situação atual. Eu não entendi que eu estou terminalmente enfermo. Alguns de nós precisam, Senhor, me ajuda, Pai, porque eu estou falando que um caminhão me pegou e eu estou andando aí igualzinho, como isso não é verdade, Senhor. É só palavra muda a minha vida.
Também um propósito, irmãos, que nessa série de mensagens, que você não vai ter paz. Todo domingo você vai ouvir alguma coisa dessa natureza. Porque se isso não acontecer, se essa transformação não acontecer, se Jesus te atropelou, entre aspas, se ele entrou na sua vida, essa é a maior notícia do mundo e essa transformação é extraordinária, visível. Vai mudar sua mente, vai mudar a sua agenda, vai mudar o seu uso dos seus recursos, vai mudar o seu relacionamento como marido, como esposa, como pai, como filho, como irmão, como colega de trabalho, como tudo, como irmão na igreja, tudo. Porque se não é o caso, a gente precisa ir para o mesmo canto do desespero do Senhor, Senhor, Senhor. Eu estou aqui profetizando em teu nome, né? Usando domingo passado, profetizando no teu nome, fazendo milagres e todas essas coisas imensas. Mas a minha vida continua igual, Senhor. Então, Pai, abre meus olhos, Senhor. Me faz entender, porque eu quero conhecê-lo realmente. Eu quero dizer sim para essa boa nova em nome de Jesus. Eu quero que você padeça um pouquinho aí, né? Tem um canto que nós vamos cantar, Eu Me Rendo, né? Mas irmãos, cantem apenas, não está na lista de coisas, Eu Me Rendo a ti, alguma coisa assim? Pode vir. Eu quero que você pondere, esqueça do louvor aqui, né? Eles vão tocar lá bem suave no final, no fundo, né? Eu quero que você padeça porque eu digo o seguinte, que você esteja fazendo um autoexame. Senhor, Pai, eu já compreendi que realmente quem o Senhor é, eu já compreendi o meu estado, eu estou vendo o buraco ou não, Senhor? Se não, Pai, hoje, Senhor, Pai, eu quero ver, eu quero enxergar. Te dou autorização para fazer o que for necessário. Mas talvez, Senhor, se a minha vida não está refletindo esse caminhar, Pai, eu não quero sair daqui sem, Pai, ter esse encontro. Pai, passa por mim, faz o que for necessário, mas, Senhor, eu não vou sair daqui sem compreender profundamente o que o Senhor tem para mim, Deus. Quem o Senhor é. Isso é uma transformação interior. Total, em nome de Jesus. Então fecha os seus olhos, baixa a sua cabeça. Só os irmãos vão cantar, somente. Deixa seu pano de fundo para o seu. Só ora a Deus, pede a Deus, Senhor, fala comigo, Senhor. Senhor, fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Seja para saber onde estamos, seja para que nós que já pensamos que somos seguidores e falamos que nós fomos atropelados por Jesus e a nossa vida não mudou, mas que possa mudar hoje, agora, em nome de Jesus. Então, use esse tempinho. Vou dar um tempo de silêncio, só os irmãos vão estar cantando, você vai estar orando em nome de Jesus. Senhor, mexe comigo, Senhor, mexe comigo, Senhor, fala ao meu